O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou em meu ventre de alegria. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo do Advento, completando a nossa preparação para celebrarmos o Natal de Jesus Cristo. E vejam que o quarto domingo traz presente a figura de Maria, bendita entre as mulheres, aquela que traz em seu ventre o Salvador da humanidade. Importante a gente perceber que o Evangelho da Visitação nos ilumina com várias atitudes próprias do Natal, com várias atitudes próprias de quem deseja celebrar com alegria a encarnação do Verbo de Deus. Primeiro, gostaria de recordar a primeira leitura do texto de Miqueias. Miqueias é o profeta que retrata claramente a figura da mulher que traria o Salvador e de como esse Salvador viria. Na primeira leitura, então, ouvimos narrar que num dado tempo da história, uma mulher daria à luz a um filho, e esse filho seria alguém que agisse na ótica de um bom pastor. Por isso no Salmo a gente cantava fazendo menção ao pastor de Israel, porque na verdade está muito presente a ideia de que quando o Messias viesse, ele agiria com zelo, com cuidado, guiando as ovelhas e reunindo o povo disperso. Daí então, olhando para a profecia de Miqueias, nós também percebemos onde esse Salvador nasceria. Lá está escrito que em Belém seria o lugar onde nasceria o Salvador. Em Belém por quê? Porque Belém era a terra de Davi, o grande rei que conseguiu o feito de, sobretudo, unir todo o povo de Deus. Então, nascendo em Belém, na cidade de Davi, sendo da tribo de Davi, o Messias cumpriria essa missão de rei e pastor da humanidade. E aí vejam que nós somos lançados no Evangelho
No Evangelho que vai nos retratar de forma muito clara a atitude de Maria, essa mulher prometida, essa virgem. E quando a gente escuta falar na dinâmica, da Virgem Maria, mais do que uma proposição biológica, a virgindade significava dar a vida inteiramente a Deus, guardar-se unicamente para Ele. Então, nós temos aqui a escolhida entre todas as mulheres, aquela que se guardou exclusivamente ao plano de Deus e que disse sim àquilo que Ele tinha proposto. Quando a gente fala, na verdade, de alguém que tenha vivido a palavra de forma intensa, a gente precisa olhar primeiro para Maria, porque ela, obediente a essa palavra, foi atenta, ouviu e disse sim. E a gente começa o Evangelho exatamente relatando que Maria saiu apressadamente para a região montanhosa. A gente precisa tomar nota da geografia, porque Maria era de Nazaré, no norte daquela região. Isabel, sua prima, na Judéia, no sul daquela região, num lugar bem difícil de chegar. Maria teria que andar 120 quilômetros a pé. E vejam, aí então a gente percebe que esse apressadamente é muito importante para a gente entender o que o evangelista está querendo propor. Porque em vários momentos Lucas vai dizer desse apressadamente, dando alguns personagens. Então Maria sai apressadamente até sua prima. Os anjos vão até os pastores, que vão apressadamente ver Jesus. Zaqueu, quando desce da árvore, ele desce apressadamente. Esse apressadamente, ele significa claramente a contemplação de Deus, ver os sinais de Deus. E para ver os sinais de Deus, a gente tem que ter pressa mesmo, Não é uma coisa que a gente faz de forma lenta, não. E por isso, Maria vai até a Judéia. Aqui eu gostaria que a gente notasse algumas coisas. Primeiro, não aparecem os maridos, somente as mulheres, Maria e Isabel. Isso é interessantíssimo, até porque Zacarias estava mudo, não tinha tido fé. Depois da anunciação de João Batista, ele emudeceu, ele não acreditou, ele duvidou. Por isso, inclusive, ele nem aparece aqui. E José, na verdade, está se preparando para a missão de ser o pai adotivo de Cristo. Aqui, na verdade, é uma cena de encontro de duas mulheres do impossível, uma idosa e estéril. Imagine uma senhora idosa estando grávida e, sobretudo, alguém que carregava o peso de não ter filho. Naquela época, não ter filho era uma maldição. E vejam, Isabel sofria, e sofria muito com isso. Já estava grávida de 6 meses, quando Maria soube da gravidez da prima. E Maria sai apressadamente para encontrar Isabel. A gente pode imaginar assim, é uma prima idosa, é alguém que precisa de ajuda, muito mais do que isso. Porque Isabel e Zacarias eram ricos, eles tinham funcionários para fazer tudo. Na verdade, a saída de Maria, ela significa muito, ela significa alguém que vai contemplar com os próprios olhos o impossível de Deus na vida da prima. Maria vai olhar Isabel como mulher do impossível, olhando para ela também como uma mulher do impossível, que engravidou por meio da ação do Espírito Santo, obediente à palavra de Deus. Esse encontro é um encontro com marcas profundas. As duas
contemplam uma na outra a fecundidade, a fertilidade, aquilo que é feminino, de trazer uma nova vida, e elas alegres vão olhar uma para a outra, observando o que Deus realizou na vida de cada uma delas. É bonita a saudação, porque vai dizer que Isabel gritou de alegria, né? Que é interessante que o evangelista diz isso. Isabel gritou e disse: bendita és tu entre as mulheres. Deve ter sido uma cena muito bonita de ser vista, uma olhando para a outra e sabendo, no ventre dela está o precursor, no ventre dela está o Salvador. E Isabel saúda a prima com a bem-aventurança da bendita. Bendita és tu, Maria, entre as mulheres, porque foste escolhida para ser a mãe do Salvador. Portanto, bendito é o fruto que está no teu ventre. Quarto domingo nos leva a perceber que Maria está grávida, que a igreja está grávida, e nós estamos esperando exatamente para contemplar a salvação e o Salvador. E aí então nós vemos um trechozinho que nós temos que guardar muito bem no coração. Isabel vai dizer assim: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Isabel não está falando do fruto, ela não está falando de Jesus, ela aqui está falando da grandeza de Maria. Ela diz: como eu posso merecer que a mãe dele, né, a mãe do Salvador. E aqui a gente olha de forma muito clara o porquê a igreja contempla Maria como mãe de Deus, e ao mesmo tempo o porquê ela é tão importante, porque Isabel, que é fruto do impossível, olha para Maria e diz: é muita honra receber você aqui, a mãe do meu Senhor. E aí então a gente vê nesse encontro um tanto de elementos que deveria nos chamar a atenção para esse contemplar a ação de Deus no mundo. A gente tem contemplado o agir de Deus, a gente tem percebido como é que Deus tem agido na nossa vida hoje. A gente tem tido tempo de apressadamente observar o que Deus tem feito em nosso favor, que às vezes a gente corre tanto e a gente tem tanta pressa, mas é para alcançar metas. E aqui no Evangelho, a pressa é para observar a dádiva, os feitos e a profundidade do agir divino. No Natal, mais do que nunca, a gente precisa parar para observar como é que Deus tem agido na nossa vida e como a gente tem respondido. E aí então o Evangelho termina com mais uma bem-aventurança. Se Isabel disse: bem-aventurada és tu entre as mulheres, agora ela completa: bem-aventurada é você porque acreditou, teve fé e permitiu que Deus cumprisse em você tudo o que prometeu. A promessa do Messias era guardada por todo o povo, e Maria permitiu que por meio da sua fé ela fosse instrumento. Então, a gente termina o tempo do advento com alguns convites. Primeiro, tenho observado as dádivas de Deus na minha história. Segundo, estou indo apressadamente contemplar o que Deus tem para nós, para mim, para você. E terceiro, a minha fé tem me ajudado a chegar de fato, a cumprir o que Deus tem para mim. Deus tem muitas coisas para nós, basta que a gente abra bem os ouvidos e o coração para cumprir o que Ele tem para cada um de nós. Que celebremos com alegria o Natal de Jesus Cristo,
porque o menino já está no ventre de Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.